Então vamos a fechar nossos olhos. Vamos a confiar ao Senhor, vamos encomendar a Ele nossa condição. Vamos confiar e vamos crer. Querido Pai, agradecemos ao Senhor pela sua preciosa bondade em Cristo Jesus. O Senhor tem nos ouvido, o Senhor conhece a condição humana. E agradecemos porque o Senhor prepara todas as coisas para que nós conheçamos a condição divina, a preciosa fidelidade e o socorro do Senhor. Querido Pai, encomendamos a Ti tudo que tem que ver conosco. Concede-nos nos esquecer de nós mesmos, olhar para Ti, confiar em Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue precioso dele, estamos diante de Ti, confiando que o Senhor nos ajudará a receber. Ensina-nos, Senhor, a receber e a desfrutar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ontem estivemos lembrando algumas passagens do Novo Testamento e do Antigo, onde o escritor aos Hebreus, pelo Espírito Santo, disse que Moisés foi fiel à casa de Deus em todas as coisas para testemunho do que se haveria de dizer, o qual corresponde ao testemunho próprio do Novo Testamento. E depois consideramos aquele verso de Colossenses, capítulo 2, verso 16, onde também o apóstolo Paulo, agora pelo Espírito, disse que ninguém nos julgue em assunto de comidas, de bebidas, de sábados, de luas novas, de dias de festa, tudo o qual é sombra de Cristo. Mas Cristo é o corpo, aquele que produz aquela sombra. Cristo é a realidade da qual Deus está falando através daquelas sombras, aquelas figuras, aqueles símbolos. E estivemos então fazendo um seguimento das festas que Deus estabeleceu em Israel. Segundo Colossenses, todas aquelas festas são sombra de Cristo, mas são 7 festas, com as quais Deus quer nos mostrar aspectos importantes, aspectos significativos. De todos esses aspectos de Cristo, nós somos devedores. De cada um deles, da plenitude de Cristo, porque o número 7 é o número que representa a plenitude na palavra. E da plenitude de Cristo, que está representada naqueles diferentes aspectos dele, de todos eles nós tomamos benefícios. Todos mostram provisão de Deus. Diferentes aspectos das provisões de Deus para nossas diferentes necessidades. Nós temos necessidades, então Deus tem provisões. Às vezes, na palavra de Deus, Deus nos mostra a unidade do essencial. Detrás das muitas aparências, detrás das muitas aplicações diversas, está o mesmo Deus em Cristo, pelo Espírito. Na palavra de Deus existe unidade, essência
E existe também aplicação e diversidade. E nós sempre temos que estar movimentando entre o aspecto da diversidade e o aspecto da unidade. Vocês lembram como ao redor do trono de Deus aparece aquele arco-íris, semelhante à esmeralda? O arco-íris mostrando a fidelidade de Deus, que nos lembra do pacto de Deus. E o arco-íris que nós conhecemos tem aquelas 7 cores. Mas nós sabemos que as 7 cores são como se fosse a descomposição da luz. A luz é branca. A luz tem a síntese de todas as cores em si mesma. Mas aquela luz branca, nesta situação, neste ângulo, é vermelha, é laranja, é amarela, é verde, é azul, é violeta. Isso quer dizer que a essência, como nosso irmão Washmani falava com o título daquele livro que está sendo vendido e que é recomendado, Cristo, a essência de todas as coisas espirituais. O título parece uma contradição, fala coisas, plural, espirituais, mas ao mesmo tempo fala Cristo, a essência. Nosso irmão Glênio nos estuvo enfatizando que às vezes nós nos perdemos nas coisas muitas e esquecemos o contato com a coisa única, a coisa verdadeira. Então a palavra de Deus tem aquele aspecto interno, aquele aspecto onde a realidade total da nova criação é Deus em Cristo pelo Espírito. E ao mesmo tempo temos a diversidade de operações, mas o mesmo Deus. Diversidade de ministérios, mas o mesmo Senhor. Diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. A palavra do Senhor nos fala de unidade e nos fala de diversidade. Nos fala da essência, que é Cristo, e essa essência que foi conseguida para nós, que o Espírito passa para nós, tem que permear toda a diversidade. Tem que ser aplicado em múltiplas situações. E o Senhor sempre está nos conduzindo. Quando nós estamos perdendo no labirinto da diversidade, diz: volta para mim, volta para mim. Como sacerdotes temos que dar as costas para tudo, nos voltar para o Senhor e na luz dele ser revestidos, ser constituídos e então ser de novo enviados como reis. Somos sacerdotes e somos sacerdócio e somos reis e somos reino. Como sacerdotes nós temos acesso a Ele, a sua luz admirável, para então sair como reis e aplicar em todas as diversidades, todas as cotidianidades, todas as situações, aquela essência, aquela luz, aquela vida, aquele Espírito que recebemos do Senhor. E o Senhor sempre nos está chamando e nos está enviando, mas quando somos enviados, temos que viver na presença dEle, da mesma maneira como Elias falava. Ele estava numa situação X, nós temos muitas situações X na vida, nós sempre estamos orando, às vezes temos que estar enfrentando o rei Acabe, como aconteceu com Elias, mas ele falava: vive Javé na cuja presença estou. Ele estava na presença de Deus. Ele estava como sacerdote no lugar santíssimo, mas ao mesmo tempo estava como rei, representando o sentir de Deus diante das diversidades de situações. E aí
Elias falou em nome de Deus e resolveu aquela situação, aquele desafio em conexão com Deus. Seu espírito estava na presença do Senhor e seu corpo estava diante dos desafios, até perigosos. Na palavra de Deus, muitas vezes, nós encontramos capítulos que são recapitulações, resumos. Vários capítulos na Bíblia resumem em poucas palavras coisas que são explicadas longamente e com muita diversidade na Bíblia. Você encontra todas aquelas jornadas do povo de Israel, todos aqueles percorridos que precisaram do livro todo de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, e depois vem as conquistas de Josué e as experiências dos juízes e dos reis, que são descritas em muitos capítulos, mas de tanto em tanto, o Senhor que nos conhece, o Senhor que conhece o perigo que nosso irmão Glenn estava falando, de nos perder nas multidões de assuntos. O Senhor toma de novo o povo e levanta de novo o povo para uma visão transcendental e olha de atrás para adiante. Alguns salmos resumem tudo o Êxodo. Jornadas de Israel em Números. Você lê, por exemplo, Salmo 78, é um resumo. E tem outros salmos que têm esse mesmo caráter. E as orações, por exemplo, de Daniel. Quando Daniel ora, ele lembra toda a visão. Mas na visão, na recapitulação, aparece a essência do assunto que Deus está fazendo. Às vezes corremos o perigo de nos perder no labirinto e precisamos que o Espírito nos coloque de novo nas alturas, na presença do Senhor, para ter uma compreensão do que Deus está fazendo, não nos perder nos assuntos, sino poder entender a Deus e entender a mão de Deus detrás de tudo e a mão de Deus conosco aí, onde cada um está. Estevão também, Paulo também, naquelas mensagens que Lucas registrou deles, em Atos dos Apóstolos, aquela apologia de Estevão, faz um resumo da história. Aquela homilia de Paulo lá em Antioquia de Pisídia também foi resumida na Bíblia. E todas aquelas passagens são resumos, recapitulações que mantêm fresca a essência do que o Senhor está fazendo e do significado de tudo para esse momento e o significado desse momento para tudo, que faz a conexão da conjuntura com a transcendência, é o Espírito, é a essência. Cristo como essência de todas as coisas. Mas, logicamente, que nós não podemos ficar somente na oração, nós não podemos ficar somente na contemplação, ainda que temos que permanecer orando. E temos que permanecer contemplando. Mas temos que orar e contemplar no meio das diversidades, no meio das cotidianidades, no meio dos desafios de toda classe. Sempre temos que estar voltados para o Senhor como sacerdotes e ao mesmo tempo representando o Senhor como reis nos diversos desafios. E Cristo é tão rico, que Deus não tem o menor problema em permitir seu Filho próprio e então seu corpo, a igreja, ser provados. Quando vemos Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, vemos as diversas situações pelas quais a igreja tem que passar. Mas antes da igreja tem que enfrentar um desafio, aparecem as credenciais diferentes
do mesmo Senhor no começo da carta à igreja. A igreja vai ter que passar as conjunturas de perseguição, mas o Senhor disse, aquele que esteve morto e viveu, é que te está falando. Permaneça na fé, permaneça até a morte. Eu vou te dar, eu que estive morto, mas eis que estou vivendo, eu vou te dar a coroa da vida. Então ele apresenta uma cara dele para a cara do desafio da perseguição. Mas como o diabo não conseguiu muito conquista com a perseguição, então ela veio com outra tática, a tática dos aplausos, a tática da mistura, a tática do mundanismo, a tática de Pérgamo, diferente de Esmirna. Esmirna é amargura, Esmirna é provação, de perseguição, mas Pérgamo é mistura, casamento com o mundo, com a política, com a economia. Agora os perseguidos eram os donos dos templos pagãos, que agora tomavam nome cristão. E a estátua de Júpiter ora virava São Pedro, só tiraram aquele relâmpago, aquele raio das mãos, virou São Pedro, já tem o pé gastado lá na Itália, tanto beijo que recebeu Júpiter nos pés, como se fosse São Pedro. Bom, virou aquele momento diferente, um novo desafio. Agora o desafio não era a perseguição. Hoje, tempos finais de Laodiceia, o desafio é diferente. O diabo vem com internet, vem com shopping, vem com consumismo. Mas Cristo é a essência de todas as coisas espirituais. Cristo é a resposta para todos os desafios, para todas as cotidianidades, para todas as diversidades. O mesmo Cristo é tudo em tudo, mas tem que ser aplicado em cada caso particular. Então o Senhor nos quer manter sempre na sua presença e ao mesmo tempo sempre como representantes, como reis, como embaixadores do seu reino, para falar como falou Elias: vive Javé em cuja presença estou, não vai chover senão pela minha palavra. E aí estava aplicando a autoridade de Deus à situação aquela. Então, por isso, sempre nos movemos em um mundo diverso. Mas temos um Cristo único, suficiente para todo, que venceu ao mundo. E ele falou: confiai em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas vocês podem confiar em mim, porque eu venci o mundo. Não importa quantas caras e diversidades tenha o mundo e seus desafios, Cristo venceu o mundo. E Ele nos foi dado. E Ele é suficiente para que nós sejamos enriquecidos e tenhamos nele solução e resposta para todos os desafios. Então, voltando às festas, você vê que são 7 festas, mas é o mesmo Cristo. Ou seja, o Cristo que é tudo, ele se administra diversamente. Tem partes, cada uma daquelas festas representa uma parte importante da obra dele. Estivemos lembrando a Páscoa, que tem que ver com a morte sacrificial de Cristo pelos nossos pecados, que tem que ver com um aspecto jurídico. Vocês compreendem que falamos um aspecto jurídico. Algo que nós devíamos, algo que nós não podíamos pagar. Nossos irmãos, graças a Deus, nos têm estado mostrando isso. E o último que falou nosso irmão Ernie, da justificação, justamente mostra esse aspecto do tratamento da culpa, que esse é o primeiro aspecto jurídico.
Mas ele não só falou de justificação. Ele fala também de regeneração. Isso já tem que ver com um outro aspecto. Existe um aspecto do que Cristo fez por nós, e existe o aspecto do que Cristo faz em nós, com sua presença, com seu Espírito. A minha parte é Calvário e Pentecostes. O que foi feito na cruz, que é jurídico, mas que pelo Espírito se torna vital, experiência, prática, como alguns irmãos falam, orgânico. Já não só é algo jurídico, sino também algo orgânico. Existe a justiça imputada. Nós não somos justos, não somos totalmente justos, mas nossa culpa foi paga e fomos perdoados. O sangue nos limpou. Mas não só isso. Ele nos regenerou. E no novo homem nos fez, nos criou na justiça e santidade da verdade. Algo foi tirado e algo foi dado. Todas as coisas ruins foram tiradas na cruz, mas todas as coisas novas e eternas foram supridas na ressurreição pelo Espírito. Então temos a Páscoa junto com ázimos, que ázimos fala de comer. Aqueles pães se comiam junto com o Cordeiro e nos alimentamos do Cordeiro. O sangue nos perdoa. Deus deu sangue e passa de nós. Mas Deus não somente quer nos perdoar, Ele quer nos refazer. Precisa nos refazer de novo. Precisa nos alimentar do seu Filho. E por isso seu Filho também teve que ressuscitar. E a festa das primícias nos mostra aquele aspecto de Cristo, a ressurreição. Mas você vê que uma festa está relacionada com o seguinte. A festa da Páscoa está intimamente relacionada com a festa dos pães asmos, dos pães sem levadura. Por uma parte, Cristo morreu por nós, como nossa Páscoa, derramou seu sangue, e agora a igreja é possível celebrar a festa dos pães sem levadura, porque Ele não só morreu, mas também ressuscitou. E nós também comemos do Cordeiro, comemos daquele pão de vida. Amém? Então, o aspecto orgânico está representado na festa dos pães, sem levedura. O aspecto jurídico está representado na festa da Páscoa, juntamente com os pães. 14, Páscoa, 15 até 21, 7. Nós temos que comer dele sempre. Ele morreu somente uma vez por nós, mas nós temos que comer a plenitude dos nossos dias. E a igreja, a plenitude das suas cidades, tem que se alimentar por Cristo, que é o pão da vida. Pela carne do Cordeiro que o Senhor deu pela vida do mundo. O pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Depois, com a ajuda do Senhor, estaremos entrando nos versos. Mas, por enquanto, precisamos ir primeiramente pela tipologia, pelo esquema, pelaquele traço das festas. O último que chegamos foi a festa das primícias. E estávamos lembrando que todas as festas são sombra de Cristo. E que a festa das primícias nos apresenta o aspecto de Cristo ressuscitado. Às vezes, no meio evangélico, como nosso irmão Ernie tem enfatizado nestes dias, somente enfatizamos o aspecto do sangue, o aspecto do perdão, o aspecto da cruz, o aspecto jurídico. Mas, às vezes, negligenciamos, como estavam lendo aí em Hebreus,
o aspecto do usufruto. As provisões que provêm da ressurreição. Há provisões que vêm da obra na cruz, e nós temos agora também provisões, direitos, coisas que são nossas, que se baseiam na ressurreição, e na ascensão, e na intercessão, no envio do seu Espírito. Coisas vêm a nós, falando entre aspas, coisas, tudo é Cristo, a essência das coisas espirituais. Mas para falar temos que usar diversidade, o linguagem da Bíblia. Temos perdão, nós precisamos também libertação. E precisamos também regeneração, reconciliação. Temos justificação, temos santificação no aspecto jurídico, e temos um novo homem constituído para nos vestir e andar em seu nome como justos. Justificados, mas também novas criaturas, justas desde a cabeça até os pés, dos pés até a cabeça. A nova criação é totalmente santa, é totalmente justa e é totalmente verdadeira. O velho homem foi crucificado e o novo homem foi provisto. A regeneração é para nos fazer participantes do novo homem que foi criado. Quando foi criado o novo homem? Na ressurreição. Foi criado na justiça e santidade da verdade. Então, vocês lembram bem, Romanos capítulo 6. Aí fala de que temos que saber que nosso velho homem foi crucificado. Isso foi um fato jurídico, mas que ao ser crido tem que ser desfrutado. Agora diz, então tem que se considerar. Já sabem o que Cristo fez? Cristo pegou todas as coisas ruins, colocou nele e terminou com elas. As coisas velhas passaram, tudo foi sepultado, se acabou, nós fomos batizados, fomos enterrados com ele, se acabou com tudo velho, mas ele ressuscitou para ser nossa nova vida. Então agora nele nós podemos com toda confiança nos considerar mortos, completamente mortos ao pecado e ao mesmo tempo verdadeiramente vivos para Deus em Cristo. Agora começa o aspecto jurídico, orgânico. Considerar vivo. Nova criatura, filho de Deus, membro do corpo, sacerdote e rei em Cristo. Vivo dentre os mortos. Então agora se pode apresentar, é a terceira palavra aí. Saber, se considerar e se apresentar. Apresentá-os a Deus como vivos, como nosso irmão estava falando. Como vamos chegar como se fôssemos de novo pecadores só? Sim, claro, temos sido pecadores, mas fomos perdoados e fomos regenerados, fomos reconciliados, fomos constituídos, fomos feitos reis, filhos, sacerdotes, e agora temos o direito de nos apresentar em nome de nosso Senhor Jesus, como vivos dentre os mortos. Pela fé, nós temos recebido o Senhor. E Ele que nos amou, não só nos perdoou, aquele que nos perdoou e nos livrou, também nos fez reino e sacerdotes. E agora somos filhos e filhas. Agora somos novas criaturas. Agora temos em nós a natureza divina. Temos o Espírito porque é um dom de Deus. Estando mortos, nos deu vida. Então, temos vida. E por isso nos podemos apresentar na fé como vivos dentre os mortos. Nos apresentar a Deus e apresentar nossos membros como instrumentos de justiça.
Então você vai vendo que as festas vão avançando. Da festa da Páscoa e dos pães ácimos, se avança para a festa das primícias, que é Cristo, como nossa ressurreição. E aí depois vem a festa de Pentecostes, a festa que continua é Pentecostes. Já quando Cristo ressuscitou, ascendeu e recebeu do Pai a promessa do Espírito. Agora já depois que ele veio, foi provado, venceu, morreu, ascendeu, ressuscitou e ascendeu, se assentou à destra do Pai. Agora o Espírito Santo já está pronto para vir. Vir para quê? Para passar para nós tudo que ele conseguiu. Quando ele viveu, estava conseguindo para nós o que precisávamos. Por isso ele falou: Pai, por eles eu me santifico a mim mesmo. João 17. Para que também eles sejam santificados. Para que nós fôssemos santificados, não somente separados para Deus no aspecto jurídico, mas feitos criaturas santas por natureza. Porque a nova criatura é santa por natureza. E Cristo é também a nossa santificação. Não somente posicional, mas também por natureza. Porque a natureza divina é santa. Cristo é a nossa santificação. Então diz: Pai, por eles eu me santifico a mim mesmo. Toda a vida dele era se santificando, se separando para Deus. Ele assumiu a nossa natureza e livrou ela de todas as coisas ruins. O homem permitiu que a ruindade entrasse na sua natureza. Ele não permitiu. Ele condenou o pecado na carne. Ele venceu a carne. Ele venceu a tentação. Ele foi sometido à prova. Ele foi sometido à tentação. Mas ele venceu. E diz que ele, pelo que padeceu, aprendeu e veio a ser autor de eterna salvação. A vida dele era para nos santificar. Pai, por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles. A vida dele era a preparação. Tudo, desde que ele nasceu, foi preparando para nós. Por isso foi que ele não veio como Superman na terra. Os judeus quizás estavam esperando um Messias mais ou menos como Superman, parecesse lá voando lá na praça de Jerusalém, pegasse Herodes, Pilatos, mandasse para o fundo do mar e entregasse aos fariseus, aos saduceus, o reino do mundo. Pobre reino, governado por fariseus e saduceus. Tinha que fazer algo melhor. Ele tinha que fazer uma coisa melhor. Imagina. Ele não podia vir como Superman. Ele tinha que nascer. Crescer no meio de verdadeiras provas. Ele foi provado verdadeiramente. Ele foi tentado em tudo conforme nossa semelhança. E ele teve que viver, crescer. Porque no crescimento dele, na obediência dele, no aprendizado humano dele, é como Deus não precisa aprender, mas todo homem precisa aprender. E ele aprendeu como homem a obediência, pelo que padeceu, diz a Escritura em Hebreus. E tudo isso era porque ele estava conseguindo para nós o que nós precisávamos. Por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na virtude dele. Então veio a morte, veio a Páscoa. E essa morte é para nos incluir, para ser batizados nela, para possibilitar a nossa morte. Ele tinha que morrer. Ele se negou a si mesmo até a morte para nos carregar com ele pela morte dele. O jurídico tinha que ser orgânico.
Então ressuscitou, e agora sim, ascendido, podia enviar o Espírito. E o Espírito tomava tudo que dele, glorificar a Ele e nos participar a Ele. O Espírito abre nossos olhos para conhecer a Ele e para ser como Ele, graças a Ele. Graças a Ele. Estamos livres da lei, mas estamos debaixo da graça. Amém? Então depois vem Pentecostes. Fiquem aqui. Ele ascendeu, ficaram orando, suplicando lá em Jerusalém. E o dia exato que falava a tipologia, 50 dias depois da ressurreição, 10 dias depois que ele ascendeu, porque ele ressuscitou no dia certo das primícias, esse dia ele ressuscitou. 40 dias estive com eles, ressurretos, se apresentando, treinando eles, e ascendeu, e no dia 50, o próprio dia de Pentecostes, o Espírito veio. Ai, amados, nós até agora temos visto uma salvação e uma redenção muito individualista. Mas a partir da ressurreição de Cristo, a partir da ascensão, a partir do derramamento do seu Espírito ao corpo, agora a salvação já não é mais individualista. Agora a salvação é corporativa. Desde o princípio, ele mostrou o aspecto corporativo da grande salvação. Claro, somos perdoados pessoalmente. Somos perdoados um por um. Mas, quando somos regenerados, somos insertados num corpo. E desde Pentecostes, agora é impossível evitar o assunto do corpo. A regeneração faz você parte com Cristo. Faz que o Espírito de Cristo seja vosso. E tudo aquele que tem o Espírito de Cristo é dele. Vamos ler um pouco aí. Agora, Levítico 23. Vamos continuar essa festa aqui de Pentecostes. Já desde o verso 9, se falou do aspecto de Cristo como primícias. Mas agora, Cristo as primícias, e que converte também em primícias das suas criaturas, a seu povo, tanto ao Israel, que esperava e recebeu, e receberá no final, como as outras ovelhas, que não eram do rei de Israel, mas que ele deveria trazer também, e que trouxe, isto é, dos gentios. E então, vamos continuar, e vamos ver o relacionamento da festa das primícias com a festa de Pentecostes. Essa festa das primícias vai desde verso 9. E falou Javé a Moisés. Vou ter que fazer aqui uma tradução de Reina Valera para o português. Verso 9 diz: e falou Javé a Moisés, dizendo: fala os filhos de Israel, diles, quando tenhais entrado na terra que eu vos dou. Aleluia, eu gosto dessa frase, vos dou a terra. Ele nos dá, mas que mistério. O livro de Josué nos fala da conquista do que foi dado. Eu vos dou a terra, eu vos dou.
É uma provisão, eu vos dou, mas você tem que pôr o pé. Você a conquista. Eu gosto, mas você quer desfrutar? Tem que colocar o pé. Que mistério, não? Porque nós gostamos da metade. Alguns gostam da outra metade, ou desta ou da outra, mas as duas são a verdade. Primeiro ele nos tem que dar. E então, em nome dele, temos que pôr o pé. Em nome dele. Nem crendo. Quando você crê, o que ele dá é vosso. E quando é verdade, é vosso, você aplica. Se usufrui, se coloca o pé. E aí se realiza o que foi provisto. Amém? A provisão é real. Mas Deus quer ver ela desfrutada. E ele fala para Josué, Josué tem que falar para o povo. Vocês estão sendo negligentes em possuir a terra. Eu vos dei a terra e vocês estão negligenciando. Estão deixando aqueles cananeus, aqueles filisteus, pereceus, jebuseus lá. Mas eu vos dei. Dois aspectos. Jurídico e orgânico. Provisão e usufruto. Usufruto é que demonstra que a provisão foi verdadeira. Por isso Deus está tão interessado que nós tomemos posse. Quando tomamos posse é que o inimigo fica calado. Ou seja, quando você se considera e se apresenta como vivo dentre os mortos, agindo como seu representante em nome do próprio Senhor. A igreja tem que se considerar e se apresentar em seu nome. Sacerdotes que lhe conhecem, que moram na sua presença, e reis que lhe representam. Então, diz, depois de que fala aqui das primícias, não vou ler tudo a passagem das primícias, senão vou chegar na seguinte festa. Agora vamos chegar no verso 15, porque no 14 falava que ninguém pode comer pão, espigas, se não se apresentam primeiro as primícias. Se Cristo não ressuscita, ninguém come nada. Todos ficamos com fome. Graças a Deus! Ele ressuscitou, ascendeu e enviou o Espírito, e o Espírito serviu a mesa. Tomai, comei. Amém? Agora podemos comer, porque ele ressuscitou. Mas então agora vem a ligação de primícias com Pentecostes. A provisão do que ele fez, conseguiu na cruz, na morte, na ressurreição, na ascensão, foi o Espírito. Pentecostes não pode ser antes de primícias. Primeiro é primícias e agora é Pentecostes. Agora em Pentecostes vão aparecer outras primícias, mas que são primícias, feitas primícias pelo Espírito, graças à provisão das primeiras primícias que é Cristo. Então agora diz, verso 15 de Levítico 23. E contareis desde o dia que sigue ao domingo, ao dia de repouso, ao sábado, ou seja, ao domingo, contareis desde o dia que sigue ao sábado, ou seja, desde o domingo da ressurreição, quando Cristo ressuscitou, aí tem que contar. Desde o dia em que oferecistes a gavilha da ofrenda mecida, 7 semanas cumpridas serão, até o seguinte do 7º sábado, ou seja, o domingo 50. Do domingo 1 até o domingo 50. Contareis 50 dias, então oferecereis o novo grão a Javé. O primeiro grão foi o próprio Cristo. Ele é o precursor, é o primogênito dos mortos, as primícias.
E ele foi oferecido naquele primeiro domingo. E agora, desde esse dia, temos que contar 50 dias para agora oferecer o novo grão. Agora, o novo grão é o povo de Deus. Agora, no dia 50, Pentecostes, que é 50, veio o Espírito. Agora, o Espírito veio para quê? Para constituir o novo grão. Então, você já vai vendo que o objetivo do Espírito, sim, é nos regenerar. Sim. Mas para que somos regenerados? Você lembra lá, Efésios capítulo 3, que Paulo disse que ele está rogando a Deus para que nosso homem interior seja fortalecido com o poder do Espírito. E aí vai explicando para que nosso homem interior tem que ser fortalecido. Para que habite Cristo pela fé em nossos corações. Aí quando está falando que habite Cristo pela fé, não está falando de receber a Cristo no coração. Não, porque eles já têm o Espírito, nos seus espíritos. E Paulo está orando que eles sejam fortalecidos no homem interior. Eles já são filhos de Deus, eles já receberam Cristo. Então esta habitação de Cristo nos corações não se refere a receber a Cristo pela primeira vez. Se refere à formação de Cristo em nossos corações. Ou seja, nossas almas, a consciência de nosso espírito, nossas intenções, nossos pensamentos, nossas emoções, nossa vontade. Porque nosso coração está formado de toda a nossa alma, juntamente com a consciência de nosso espírito. Se você pega uma concordância, e você vai e busca a palavra coração, e começa a ver quais são as funções do coração, você vai ver que são as funções da consciência de nosso espírito. Se nosso coração nos repreende, disse João, maior que nosso coração é Deus. Ou seja, que o coração repreende, assim como o espírito. Diz que nós temos que sustentar, diz aqui o Salmo 51, um espírito reto. A retidão de espírito tem que ver com a consciência de nosso coração. E por isso fala das repreensões de nosso coração. Que se nosso coração nos repreende, ainda Deus é muito mais santo que nosso próprio coração. Agora, se nosso coração não nos repreende, então temos confiança em Deus. A repreensão está relacionada com o coração, função da consciência. Mas também fala a Escritura das intenções e os pensamentos do coração. Então, irmão, quando Paulo aí em Efésios 3 está falando de que nosso homem interior, ele ora para que seja fortalecido com poder no homem interior, para que habite Cristo pela fé. Não é para que a igreja receba Cristo pela primeira vez. Não, a igreja já recebe a Cristo. A igreja já tem a Cristo no seu espírito. Mas o rio que sai debaixo do trono, e o trono está no Santo dos Santos, aquele rio tem que jorrar para o lugar santo. Assim como aquelas travessas que carregavam a arca, que falam da mobilidade, da circulação da arca. Aquelas travessas passavam as pontas para o lugar santo. Quando os sacerdotes estavam no lugar santo, você pode ler isso lá em Crônicas, quando Salomão, naqueles tempos, com os sacerdotes, né, se fez a casa de Deus, aquele templo, a arca estava no lugar santíssimo, mas as pontas das travessas que carregavam a arca, que falam da sua movimentação, da sua circulação, as travessas chegavam para o lugar santo. Ou seja, o lugar santo, que tem que ver com nossa alma, compreendia a direção da arca.
Ou seja que o movimento do Senhor em nosso espírito tem que ser interpretado por nosso entendimento, o que pertence à área da nossa alma, que é o lugar santo. Então nós temos que representar o Espírito. Nós temos que estar atentos ao mover do Senhor em nosso espírito. Como os irmãos falavam, quando ele disse sim, quando ele disse não, quando ele disse espera, quando ele disse vai, quando ele disse abre a boca, fecha a boca. Aquelas duas travessas que mostram o movimento do governo de Deus no interior. Tudo que acontece no nosso espírito tem que passar a nossa alma. Nossa alma tem que aprender a pensar conforme o Espírito. Por isso Romanos 8 fala de colocar nossa mente no Espírito, se ocupar do Espírito. Você tem que estar atento à presença santa, sagrada, aprovação, luz vermelha ou luz amarela, luz verde. Nós temos um sinaleiro no Espírito. Quando estamos no Espírito, temos aquele sentido de vida, temos aquele sentido de paz, mas quando vamos saindo por nós mesmos, começa a luz amarela, cuidado, cuidado, está agindo por si mesmo, cuidado, e às vezes é luz vermelha mesmo, para já. Não estamos falando com marcianos, estamos falando com irmãos, nascidos de novo, que tem o Espírito. Então, em Efésios, fala para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Quando já compreendemos que nossos corações incluem nossas intenções, nos damos conta que não está falando só de receber a Cristo pela primeira vez. Temos que receber a Cristo todas as vezes que vamos ter alguma intenção. Com que intenção fiz isto? Com que intenção me coloquei este vestido? Com que intenção passei por aqui e não por lá? Essa intenção está habitada por Cristo? Ou Cristo diz, não concordo com a tua intenção? Habitar Cristo no coração é habitar Cristo em cada intenção, em cada pensamento. Porque diz que os pensamentos e as intenções são do coração. Mas tudo isso até aqui é individual. Mas se você continuar aí em Efésios 3, vai encontrar que fala a fim de, ou seja, que Cristo mora em nossos corações, a fim de ser plenamente capacitados para compreender com todos os santos quais são as medidas de Cristo. Ou seja, que o trabalho de Deus em nossa alma é para nos conduzir a ensamblar com nossos irmãos no corpo de Cristo. Não somente na Igreja Batista. Porque alguém se atreve a levantar a mão aqui para dizer que o corpo de Cristo é somente a Igreja Batista? Pode levantar a mão. Verdade que o corpo de Cristo é mais grande que a Igreja Batista? Antes de haver a primeira Igreja Batista, já estava o corpo de Cristo. Claro que também os membros de Cristo que estão na Igreja Batista são também do corpo. Mas o corpo é a somatória de todos os verdadeiros filhos. Todos os que seu sangue comprou, seu espírito regenerou. Esse é o corpo que estamos falando. Esses são os santos aos quais temos que aprender a receber e nos ensamblar com todos os irmãos. Esse é o objetivo de Pentecostes. Congregar. Ensamblar. Congregar um com o outro, todos juntos. Como quando vai ser um templo, uma casa, você tem as pedras amontoadas lá, isso ainda não é edificação.
Edificação é quando as pedras se encaixam uma com outra e todas formam a casa. Essa é a edificação. Então, o aspecto corporativo começa na festa de Pentecostes. Veio o Espírito e então eram os irmãos juntos, unânimes, ou seja, que a alma foi conduzida na ensamblagem, um só coração e uma só alma. Ou seja, o trabalho do Senhor em nossas almas. Ou seja, a nossa maneira de sentir, de pensar, de querer. Agora temos que aprender a compreender com todos os santos. E agora vamos ver aqui como aquela festa das primícias se torna a festa de Pentecostes, e a partir de Pentecostes vão aparecer 2 pães de primícias. Porque Deus tem o povo judeu e o povo gentio. Testemunha de Deus. Deus falou a Israel, vocês são meus testemunhas. E Israel foi chamado de primícias por Deus. A primeira das nações que Deus chamou para ele foi Israel, mas com a intenção de salvar as demais. E as demais são os gentios. Então, o corpo de Cristo é também formado por um povo tomado de uns gentios. Vamos ler aí. Vamos ver. Então, diz aí. Verso 17 agora. De vossas habitações trareis 2 pães para ofrenda mecida, que serão de 2 décimas de efa de flor de farinha. Se lembram das 2 décimas? Que é o quinto sagrado partido pela metade? Se lembram do quinto sagrado? Que quando nós pecamos, temos que reparar, pedir perdão, oferecer o sacrifício, e se mentimos, temos que desfazer a mentira. Não somente temos que pedir perdão a Deus, temos que pedir perdão a Deus, mas Deus disse também tem que ir e solucionar a mentira que você inventou, tem que pedir perdão de se esta mentira é mentira. Se você roubou, sim, tem que pedir perdão, mas tem que procurar fazer o máximo possível, com a maior honestidade, de devolver o que você roubou, acrescentando aquele quinto sagrado, que é a reparação, danos e prejuízos. Não somente tem que devolver o que roubou, acrescentar um quinto, isso era a lei. Mas esse quinto está dividido pela metade como a cruz. 2 décimas. Dessas 2 décimas da reparação, se faz 2 pães. Então diz assim, verso 17, de vossas habitações trareis 2 pães para ofrenda mecida, que serão de 2 décimas de efa de flor de farinha, cozida, e aqui se fala que tem levedura. Os outros pães da festa, outra não tinha levedura. Mas esta, por que tem levedura? Porque Deus é realista. Porque Deus conhece que seu povo, quando está no Espírito, está muito bem. Mas como a carne não melhorou para nada quando você recebeu o Senhor, quando você foi batizado, a carne continua igualzinha. Quando você recebe o Espírito Santo, a carne continua igualzinha. Então Deus é realista, Ele tem que representar que na igreja, às vezes, há pecado. Não é necessário que há. Mas se não andamos em Cristo, se não andamos no Espírito, vai haver pecado. Então, por isso, aqueles pães, Deus admitiu, suportou que fossem com levadura. 2 pães, número de testemunho. Estes 2 pães são chamados pães de primícias. E na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Israel, enquanto povo de Deus, é chamado de primícias. Vocês são as minhas primícias. E em Romanos 11, quando fala daquele remanescente de Israel que será de novo insertado
diz, se as primícias são santas, também a massa restante é santa. É chamado de primícias Israel. Na Bíblia, Israel é chamado de primícias. Eu sei, não vou entrar em polêmica, só vou examinar, deixar vocês aprovar ou desaprovar. Em Apocalipse, toda a profecia está dividida em duas seções. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11, onde termina a sétima trombeta. Mas já para começar a segunda parte, já o anjo do pacto que entregou o resto da profecia, o resto do Apocalipse, desde o 12 até 22, para João, entregou aquele livro aberto, assim como também foi entregue para Ezequiel. Ezequiel comeu aquele livro e quando comeu começou a profetizar e apareceu o livro de Ezequiel com a profecia que ele comeu. E assim também João comeu aquele livro, doce na boca e amargo no ventre, e começou a profetizar. E quando começou a profetizar, de novo, porque falou, tem que comer este livro para que profetizes uma outra vez acerca de reis, nações, povos, línguas. Então ele recebeu da mão do anjo do pacto aquele livro, e ele comeu e começou a profetizar de novo sobre o que já tinha profetizado até aqui. Só que precisava acrescentar mais detalhes. Deus muitas vezes faz isso, faz uma profecia, depois profetiza de novo sobre a mesma coisa, acrescentando detalhes. Por exemplo, Daniel, capítulos 2, tem uma profecia com um esquema da história da humanidade em relação com o plano de Deus. Depois, no capítulo 7, aquele sonho das bestas que teve Daniel, e profetizando de novo acerca do mesmo, volta a falar de Babilônia, de Medo-Pérsia, da Grécia, da Roma, mas com mais detalhes. Ou seja, profetizou de novo acerca do mesmo. Por que estou falando isto? Porque no primeira parte de Apocalipse aparece uma profecia de 144.000 das tribos de Israel. Mas depois tem que profetizar de novo, sobre coisas já profetizadas, mas tem que acrescentar detalhes ao que já foi acrescentado no começo. Então, por isso eu penso, só pessoalmente, ninguém está obrigado a pensar como eu. Deus guarde vocês de pensar como eu. Tem que pensar conforme Cristo e a Bíblia. Eu creio que a segunda menção dos 144.000, que são chamados de primícia na segunda parte, é quando ele está profetizando de novo o que tinha profetizado na primeira parte. Agora vai acrescentar detalhes. Eu, pessoalmente, não creio que seja outros 144.000. Porque um princípio bíblico de exegese e de hermenêutica é que em boca de 2 ou 3 testemunhas tem que constar toda a palavra. Se já falou de 144.000 uma vez, tem que falar uma segunda vez para confirmar a palavra. Então, por isso eu penso que a segunda menção é a confirmação da primeira. Ou se não, a primeira fica sem confirmação. E a segunda também, se são diferentes. Por isso eu imagino que sejam os mesmos. E esses, a segunda vez do capítulo 14, 144.000 são chamados de primícias. Ou seja, são aquela massa restante de Israel no final, que Deus reservou um tempo final para Israel, para ser insertados de novo no bom olivo, que é as primícias de Israel. Israel é chamado de primícias. E esse é um pão. É um pão que vem aqui em Pentecostes. Tinha que começar pelos judeus primeiro, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, e então sim, vai o resto do mundo. Mas primeiro judeus. Primeiro as ovelhas que são deste redil. E de primeiro e pregai o evangelho à casa de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Então Deus teve um remanescente de israelitas, como os apóstolos, como as igrejas da Judeia, de Samaria, que receberam ao Senhor. E quando chegou o tempo de passar para os gentios, agora o Novo Testamento chama as igrejas de primícias. Vamos ver, por exemplo, em Tiago. Vamos ver Tiago,
capítulo 1, verso 18. Ali diz, Ele, ou seja, Deus, da sua vontade, como enfatizou nosso irmão Glênio ontem, nos fez nascer. Ninguém nasceu por si mesmo. Ninguém pode se autorregenerar. É Deus que nos regenera. Ele, da sua vontade, nos fez nascer pela palavra de verdade. Ou seja, aqui está falando dos regenerados, dos membros da igreja, do corpo de Cristo. E agora continua. Para que sejamos primícia das suas criaturas. Então, quem são chamados primícias aqui por Tiago? Os irmãos em Cristo, o corpo de Cristo, as igrejas. Os regenerados são chamados pelo apóstolo Tiago, pelo Espírito Santo, de primícias. Do mesmo jeito falou Paulo em Romanos, quando falou que nós temos as primícias do Espírito. E agora vou ter que apelar de novo ao nosso irmão. Já falamos, já em privado, com o nosso irmão Glênio desta passagem, para ter pelo menos um testemunho aqui comigo. Venha comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. 2 Tessalonicenses, ou seja, a igreja em Tessalônica, que é uma das igrejas dos gentios. Verso 13, capítulo 2, verso 13. Aqui, irmãos, a tradução que eu tenho concorda com a tradução que você tem. Mas quando você vai ao grego, assim como quando fomos para 1 Coríntios 15, que fala, aparquem Cristo. Ou seja, as primícias, Cristo, vírgula. Logo os que são de Cristo na sua vinda. E logo o fim, quando entregue o reino, se lembra? A ordem da ressurreição. Aí encontramos essa palavra aparquê ou aparquim. Às vezes tem N segundo caso, se é acusativos, se é dativo, muda essa palavra a N. Nossa palavra aparquê ou aparquém se refere, e sempre em todo lugar foi traduzido primícias. E agora Paulo está falando para a igreja em Tessalônica, e diz assim, verso 13 do capítulo 2. Pero nós devemos dar sempre graças a Deus respeito a vós, a igreja em Tessalônica, irmãos amados pelo Senhor, de que Deus vos tenha escolhido o eleito. Diz esta tradução, desde o princípio, assim fala em português, assim fala em espanhol. Para salvação mediante a santificação pelo Espírito e a fé na verdade. Aqui, quando você vai ao grego, você chega a esta parte, irmão, já comprovamos, mas você pode ir para casa e comprovar de novo. Diz assim, amados pelo Senhor, que Deus vos tenha escolhido a par quem eis soteriam. Os tenha escolhido primícias para a salvação. Aí aparece de novo a palavra par quem. A palavra primícias. A par quem eis soteriam. Primícias. Primícias que vêm eleitas desde a eternidade. Eleitos desde a eternidade. Mas eleitos para ser primícias para salvação. No milênio haverá alguns meninos que nascem que também vão ser recolhidos. Mas antes do tempo do milênio e das nações que forem salvas no milênio, que vão ser governadas pelos vencedores da igreja, porque o Senhor falou, aquele que vencer lhe dará autoridade sobre as nações e a regerá com vara de ferro. Então, os vencedores estarão regendo no milênio as nações. Os vencedores já estão com o corpo ressurreto, não precisam se casar, têm meninos, mas as nações, os meninos que vão nascer no milênio, que vão brincar com a serpente, com o lobo, com o leão, esses ainda estão em corpos, estão debaixo do governo dos vencedores, estão em uma situação diferente. Então, eles são os que têm que ser recolhidos no final da colheita. Sempre há umas primícias que Cristo, logo os que são de Cristo, logo vem o reino. Mas no reino ainda vai haver gente, vai haver meninos que vão crer.
E também vai haver pecadores de 100 anos que serão amaldiçoados, como diz Isaías, e que vão se juntar com Satanás na última rebelião contra a cidade santa. Então aparece essa classe de gente também. E por isso é que esta primeira parte é chamada de primícias para a salvação. Mas quem foi chamado aqui pelo Espírito Santo por Paulo de aparquem eis soteriam, primícias para a salvação? A igreja em Tessalônica. Do mesmo jeito que falou Tiago, falou também Paulo. Então aparece agora no capítulo 23 das primícias, voltamos, Levítico 23. Quando se conta os 50 dias desde as primeiras primícias, que é Cristo, entre o verso 17 diz, de vossas habitações, ou seja, do meio do povo, trazereis dos pães para ofrenda mecida, que serão de 2 décimas de efa de flor de farinha, cocidos com levadura, como primícias para Javé. Ou seja, estes 2 pães, que vem a partir de Pentecostes, se referem ao povo de Deus, que é testigo de Deus. Uma parte dele formado por judeus, outra parte dele formado por gentios, os testigos de Deus. Por isso é que ele fala que são 2 testemunhas, 2 candeiros, 2 olivos. Um olivo é o bom olivo, que é Israel, e o outro olivo somos nós aí, que não é Israel. O bom olivo que é Israel, e o mau olivo somos os gentios. Mas Deus escolheu os gentios também, e insertou no outro. Pegou do mau olivo e insertou no bom olivo. Aí fala 2 olivos, o bom e o mau. Mas são 2, um representando o povo de Israel e outro representando os gentios, que são insertados nas tomadas do mau olivo, insertados no bom. Também aparecem 2 candeiros e depois 2 profetas. Já vai reduzindo o testemunho da igreja de Israel, o testemunho do Antigo e do Novo Testamento, que é o testemunho que o mundo tem recebido do povo de Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Agora, no final, 2 pessoas, 2 profetas, vão dar testemunho não de um evangelho diferente, sino da mesma palavra de Deus, do mesmo Antigo e do mesmo Novo Testamento. Não haverá outro evangelho. Os 2 profetas, se são Moisés ou Elias, ou profetas com o ministério deles, não vão ter um evangelho diferente. Sim, porque não tem evangelho diferente, tem um só evangelho. E o testemunho deles estará baseado no testemunho que Israel deu no Antigo Testamento como testigo de Deus, e a igreja deu no Novo Testamento como testigos de Deus. O número 2 de testemunho, por isso aparecem 2 pães de primícias. Mas quando você vê como se fazem os pães, aí que você compreende o aspecto corporativo do trabalho do Espírito. O dia 50 vem o Espírito, e que provoca a festa? O Espírito, quando chega o dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, o Espírito provoca que sejam apresentadas para Deus como primícias 2 pães. Ah, amado, você sabe como são feitos os pães? Os grãos isolados ficam juntos, são moídos juntos, por isso às vezes não é fácil estar juntos, não? Somos moídos, aquela casca dura começa a ser quebrada, vem aquele vento, leva tudo aquela coisa que não presta para Deus, até ficar flor de farinha. Quando ficamos moídos até morrer, aí viramos flor de farinha. E depois então somos amassados juntos com azeite, amassados. Ah, gente que não quer a vida da igreja. A gente diz, eu vou orar na casa, vou ler na minha Bíblia na casa, mas eu não está com a igreja, não. Gente, é muito difícil. Está fugindo da moída. Ninguém tem que fugir. Temos que estar juntos, aceitar ser moídos. E então amassados, e então horneados.
3 coisas difíceis. Moídos, amassados, juntos com azeite. Graças a Deus pelo azeite. Amém? Flor de farinha. Ai, irmão, quando você está sendo arrasado, tranquilo, já está saindo flor de farinha. Já, quando diz, já, como os irmãos têm falado. Quando chegamos no final de nós mesmos. Senhor, se o Senhor não faz, eu não posso fazer mais nada. Mas faço o que o Senhor quer. Aí começou a aparecer flor de farinha. Primeiro é grau duro, hein? Mas depois vai virando. Aos pouquinhos. Oxalá não demoremos muito tempo. Ficar tudo junto, flor de farinha. Quando somos grãos, enfatizamos eu, você. Mas flor de farinha, já não sabemos. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Como igreja, ninguém dizia ser suyo próprio, nada do que possuía. Flor de farinha, amassados com azeite, e depois vem a prova do forno. Não pense que já isso não vai ser provado. Não. Já é flor de farinha, mas ainda não está cozido. Imagina. O assunto não é fácil. Ser flor de farinha e depois cozido. Amém? Então aí coloca aquele pão, coloca no forno. E agora apresenta como primícias para Deus o pão. Não cada um. O pão completo é que é as primícias. É pão de primícias. Porque a igreja é que é as primícias. Israel é as primícias e a igreja em Tessalônica. Os renascidos, todos juntos, como vivendo a vida de igreja, é que somos apresentados agora como fruto das primeiras primícias. Fruto da obra dele. Por isso estou falando, irmão, chegamos em Pentecostes e já o assunto individualista termina. Já desde que o Espírito Santo vem para fazer pão. Vem para moer, para soprar, charandear, amassar e hornear, passar pelo forno, a fornalha. Passar pela fornalha. Sim. E então aí vira pão. E esse pão é que é as primícias. O pão. Por isso, diz primícias para a salvação. A par quem eis soteria. Primícias do Espírito. E diz Tiago, primícias das suas criaturas. E quem essas primícias? O povo de Deus. A vida corporativa de Cristo, porque a vida de Cristo é trinitária. A vida de Cristo é corporativa desde a eternidade. A vida de Cristo é a vida de Deus, o Pai, com o Filho e com o Espírito. Todo teu é meu, todo meu é teu. O Pai faz tudo para o Filho faz tudo para o Pai. Ninguém faz nada sem considerar o outro. E agora diz, o mesmo sentir que houve em Cristo tem que ser cozido em nós. O mesmo sentir. Então, irmão, primícias é vida da igreja. Primícias é comunhão. O resultado do Espírito é a vida da igreja. Agora sim, pode tocar a trombeta. Antes não. A festa das trombetas é depois de Pentecostes. Por isso, Paulo falava aos filipenses que temos que, com unanimidade, combater unânimes pelo Evangelho. Para poder combater como um exército unânime pelo Evangelho, temos que ser tratados como um pão. Por isso, às vezes, o testemunho da cristiandade fica sem sabor, porque Jesus falou, Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. Não vão crer se vêem eles divididos. Como vão anunciar unanimamente o Evangelho se estão todos pelejando um com o outro? E o problema que tinha lá, Sintique com Evódia. E Paulo escreveu para Lucas e para Clemente, companheiro dele, que ajudar aquelas irmãs que tinham trabalhado juntas
para combater unânimes pelo Evangelho. Para que Cristo seja anunciado, a igreja tem que viver a vida da igreja. Porque a igreja agora é o pão da proposição. Antes, no Antigo Testamento, aqueles pães, 12 pães, cada pão era uma tribo. Mas agora, no Novo Testamento, nós, a igreja, somos o pão. Nós, sendo muitos, somos um só pão. Que é uma proposição? É uma proposta de Deus. A vida de Cristo, vivida na igreja, é a proposta de Deus para o mundo. Hitler tinha uma proposta nazi, Mao tinha uma proposta comunista, Hitler tinha outra proposta. Todo mundo tem propostas socialistas, mas Deus tem a sua proposta, sua proposição. E a proposição de Deus são pães, as tribos de Israel e as igrejas agora do Senhor Jesus Cristo. A vida de Cristo em comunhão, como igreja, como corpo. Essa é a proposta que Deus está dando ao mundo. O mundo tem que se converter, tem que se arrepender, tem que receber o Senhor e o Senhor vai conduzir a igreja. Não vai ficar sozinho lá na casa, ouvindo rádio. Quando Paulo se arrependeu, foi sozinho. Ninguém pregou para ele, o Senhor mesmo foi, derrubou no caminho, se arrependeu e ele falou: Senhor, o que eu vou fazer? E o Senhor falou: vai para a rua direita e lá eles vão dizer o que você tem que fazer. Imediatamente colocou a Paulo na comunhão da igreja, na sujeição à igreja. O grande Paulo, que ia receber tão grande revelação, correria muito perigo se estivesse sozinho. E ainda que o Senhor fez um trabalho com ele, ele se converteu, ninguém pregou, era tão duro que não havia ninguém. Nem Estevão. Então o Senhor derrubou mesmo, e quando ele falou: agora o que eu vou fazer? Não é você sozinho, Paulo. Sabe o que tem que fazer? Tem que ir a ouvir de outros irmãos. Os teus irmãos vão te explicar o que fazer. Paulo se submeteu, e lá, quando estava jejuando, via visão a Ananias, e Ananias não queria ir, mas o Senhor falou: este instrumento escolhido, por mais escolhido que era, tinha que estar em comunhão com a igreja, tinha que aprender na comunhão da igreja. E aí foi, e Ananias falou o que tinha que falar, agora tem que se arrepender, tem que se batizar, e aí começou na igreja. Aí começou a aprender com Ananias e com a igreja em Damasco, depois fugiu, escondido, foi para a Arábia, voltou, e com o tempo, Deus usou ele. Quando já chegava 14 anos de pregador, o Senhor falou: Paulo, você tem que ir falar em privado, conversar lá com Pedro, com Tiago, com João, para não correr em vão. Você não está edificando uma tenda diferente. Eu só tenho um tabernáculo, todas essas cortinhas têm que formar um só tabernáculo. Vão falar com eles, vão conversar em privado, não vão pelejar diante da gente, não, vão em privado. E foi Paulo, conversou com Bernabé e Tito, conversaram com Jacobo, com Cefas, com João, e se reconheceram mutuamente a graça. Uns viram a graça do outro, o outro reconheceu ele, foi a eles, por direção de Deus, não pudo ignorar seus irmãos mais velhos. Chegou e se deram na destra de comunhão para trabalhar uns por lá, outros por cá, mas edificando o mesmo tabernáculo, a mesma igreja, numa outra denominação diferente, o mesmo corpo, o corpo único de Cristo. Para isso são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para edificar um só corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. E estiveram em comunhão. A partir de Pentecostes, irmão, a vida individualista termina e flor de farinha começa.
forneada. Amém? Comunhão. Vou terminar, 5 minutos, vou terminar 1 hora. Faltam 2 festas, vamos rápido. Aunque a última festa é a mais longa de todas. Quando descreve os sacrifícios da festa dos tabernáculos, são muito diferentes, muita classe, mas vamos rápido. O que passa depois de Pentecostes? O Senhor mandou, tem que ficar em Jerusalém até ser investido de poder, e então vão ser testemunhos em Jerusalém, em Judeia, em toda a terra. Primeiro Pentecostes e então trombetas. Cristo anunciado na base do testemunho de Cristo na igreja. Agora vem trombetas. Mas trombetas é o primeiro dia do 7º mês. Etanim, 7º mês do ano bíblico e cósmico, que é o mesmo. Coincide. Aos 10 dias, Deus mandou que se celebrasse a festa da expiação. Por que expiação? O que quer dizer expiação? Mas já não aconteceu a Páscoa? Porque de novo agora é expiação. Que representa de Cristo a festa da expiação? A Cristo morto por nós é a Páscoa, Cristo comido por nós são os pães, Cristo ressurreto é as primícias, o Espírito de Cristo derramado é Pentecostes, Cristo anunciado como testemunho da igreja, pregado aos gentios, criado no mundo é trombetas. Mas por que agora também expiação? Não é suficiente Páscoa? Por que uma nova festa? A número 6. Número do homem. Vamos aí. 1 de João. 1 de João. Já vou terminar, irmão. Tem paciência um pouquinho. 1 de João, capítulo 2. Verso 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém tivesse pecado, advogado temos para com o Pai, a Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação, que é a palavra que equivale a expiação. Expiação vem do hebraico, propiciação vem do grego, de ilasterion, do altar do sacrifício. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Até aí pode ser calvinista, mas aqui já não. E não somente pelos nossos, sino também pelos de todo o mundo. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todo mundo, porque Deus de verdade não quer que ninguém pereça. E Ele quer que todos sejam salvos e todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas é eles que não querem. Eles rejeitaram a graça que foi manifestada para a salvação a todos os homens, como Paulo disse a Tito. Eles rejeitaram a graça. Como falava Estevão, vocês resistem sempre ao Espírito Santo. Porque o Senhor respeita. Ele dá graça a todos, mas não obriga, porque essa não é a classe de Deus que temos. Deus é soberano, mas não é arbitrário. Deus dá graça e pela graça recebemos e caminhamos com Deus. Mas se alguém quer resistir, Deus falou, não vai contender para sempre o meu espírito com o homem. A graça de Deus se manifesta quando Deus está todo o tempo contendendo conosco, para nos conduzir a Cristo e ao arrependimento. Mas a gente resiste para sempre. Deus falou, não para sempre. Não vou contender para sempre. Há um momento que Deus deixa. Isso que você quer já foi comprovado uma, outra e outra vez. Fique entregue ao que você quer.
Mas Cristo é a propiciação não somente pelos pecados da igreja, sino pelos de todo o mundo. Ele poderia salvar todo mundo e quer, de verdade, sinceramente, a salvação de todo mundo. Mas ele falou, eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Deus quer que nós também queramos. E não podemos querer sem a graça. Mas Ele dá graça a todo homem para querer, mas não obriga. Dá, mas não obriga. Quem recebe graça pode vir a Cristo, porque ninguém pode vir sem graça. Mas se alguém não vem, não é porque faltou graça, sino porque a graça respeitou a sua resistência. Então, amados, aqui Cristo aparece como propiciação. Outro aspecto de Cristo, como advogado. Porque Cristo morreu por nós uma vez para sempre. Mas o próprio povo de Deus, não acabamos de ler que aqueles pães sim tinham levedura? Então o povo de Deus precisa se arrepender. As próprias igrejas, como igreja, têm que se arrepender. Em Apocalipse, Deus chama ao arrependimento as igrejas. Então, por isso ele é advogado. Vos escrevo para que não pequeis. É possível viver sem pecar se se anda no Espírito. Mas como a carne não melhorou, e nós sempre andamos no Espírito, quando damos lugar à carne, a carne manifesta que não melhorou para nada. Ainda que temos toda a vitória suficiente no Espírito, nós somos obrigados por Deus a andar no Espírito. Ele deixa cada dia a nós escolher. E Ele diz, escolhe a vida. Eu te ajudo, sempre te vou ajudar. Você não vai fazer nada sozinho. Mas a graça ajuda você a escolher. A graça não escolhe por você. Ele escolheu você e Ele quer que você também escolha. Eu quero me casar, mas não com um boneco de plástico. Deus se casa. Mas a pessoa que se casa com Deus tem que, na graça, sustentado pela graça, escolher. O homem tem que escolher, não pode escolher sem graça. Mas a graça nunca tira a responsabilidade. A graça dá capacidade perdida com a queda para a responsabilidade. A graça dá capacidade para a responsabilidade, mas nunca a graça substituirá a responsabilidade. A graça sempre capacitará para a responsabilidade. E ninguém pode ser responsável sem ser capacitado pela graça. Mas a graça nunca tomará a decisão que Deus quer que também o homem tome. Deus já decidiu. E Ele sabe que os seus também vão decidir. Mas vão decidir porque Ele, na graça, sustenta o querer e o fazer. Então, amados, o sangue que o Senhor derramou lá na cruz, lá no átrio, tem que ser apresentada constantemente no lugar santíssimo, no propiciatório. Essa é a festa da expiação. O aspecto de advogado. Por isso nosso irmão enfatizava Hebreus. Diz o ponto principal, diz Hebreus 8, que estamos falando é que temos aquele grande sumo sacerdote, que traspassou os céus, que foi tentado em tudo como nós, e Ele intercede por nós. Aquele aspecto de Cristo como advogado. Cristo crucificado, Cristo como alimento, Cristo ressuscitado, o Espírito de Cristo, Cristo anunciado e Cristo advogado. Precisamos ter claro o aspecto de Cristo advogado. Na base da Páscoa, temos que introduzir o sangue no dia de expiação, no Santíssimo. Ou seja, a festa de expiação mostra o aspecto da intercessão, da advocacia de Cristo. Nós precisamos sempre viver debaixo do sangue, pedir perdão, nos arrepender pessoalmente e eclesialmente, nos arrepender de nossos pecados pessoais e eclesiais, coletivos. E o sangue nos limpa de novo.
nos reconcilia de novo. Uma coisa é passar de perdido a salvo, e outra coisa de salvo que tem dívidas a salvo reconciliado com Deus. Restaurar não a salvação, sino a comunhão e o gozo da salvação. E a última festa, que é a sétima, que termina o ciclo das festas, era aquela festa de Sukkot, das cabanas, dos tabernáculos. Naquelas festas Deus fazia lembrar a eles do peregrinagem deles. Todos nós somos peregrinos. Esta não é o final da jornada. Nós não estamos para fazer raízes aqui. Nós temos que viver em tendas e peregrinar. Nós estamos de passada. Nosso objetivo é no final. Nosso objetivo é a Nova Jerusalém. Quando os patriarcas percorriam a sua terra, buscavam a cidade que tem fundamentos. E nós seguimos as pisadas da fé deles. Nós também estamos prosseguindo em pós da cidade de Deus, da economia divina, do reino eterno. E disso que nos fala esta última festa. Nos lembrar que somos peregrinos, que esse não é nosso final, que nosso final é na terra prometida, na conclusão escatológica do propósito eterno de Deus. E por isso é que quando você chega em Zacarias, capítulo 14, já depois da volta do Senhor, quando Ele voltou com os santos, colocou os pés no Monte das Oliveiras, aí continua falando da festa dos tabernáculos. E disse que se os egípcios não vêm celebrar a festa dos tabernáculos, não vai cair chuva sobre eles. Você lembra? Zacarias capítulo 14 faz aquela menção da festa dos tabernáculos em relação com o reino. Com o reino. Ou seja, a última festa apresenta esse aspecto de Cristo como Rei. Saímos destes corpos, este não é nosso tabernáculo definitivo, nós estamos aqui só peregrinando, nossa verdadeira casa é outra, não é aqui. O ciclo não termina aqui, o ciclo termina no reino, e no céu novo, terra nova e Nova Jerusalém. Esse aspecto definitivo, escatológico, de Cristo como Rei do reino. É também necessário que a igreja veja. A igreja tem que ver a Cristo na cruz, Cristo como alimento, Cristo ressuscitado, Cristo derramando seu Espírito, Cristo sendo anunciado através do testemunho coletivo da igreja, Cristo sendo nosso advogado e Cristo sendo o consumador da fé. Aquele escatológico Rei que está por vir e estabelecer. Aqui somos peregrinos, temos que lembrar que nossa morada permanente não é esta, que é outra, e isso é lembrado na festa de Sukkot, e isso que está falando dessa festa. Nestes dias vamos enfatizar mais o aspecto da cruz e o aspecto do Espírito, Calvário e Pentecostes. Mas era necessário ubicar esses dois aspectos no contexto geral do ciclo das festas que são figura de Cristo. Obrigado. Me perdoa, passei 5 minutos mais. Vamos dar graças ao Senhor. Pai, agradeço a paciência dos meus irmãos, ainda nesta hora, cansados, depois de 2 pregações, com fome. Rogo que o Senhor dê o descanso e alegria no Espírito. Também abençoa os alimentos, abençoa a obra que o Senhor está fazendo em nós. Nós queremos viver pela sua bênção, queremos viver como Jacó pela bênção do Senhor. Não queremos nos apoiar em nosso muslo, mas na bênção do Senhor. Nos ajuda, Pai, fortalece teu povo. E o Senhor confirma o que é do Senhor. E aquilo que é nosso, por favor, tira, Senhor, e deixa só aquilo que é de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
paso sube hasta el Calvario, gota a gota sudó su dolor, pero ese amor tan divino e incomprendido le dio a la cruz y allí murió. Paso a paso sube hasta el Calvario, gota a gota sudó su dolor, pero ese amor tan divino e incomprendido le dio a la cruz y allí murió. Pero esa muerte suya no es para muerte eterna, sino que en sacrificio se dio por ti y por mí. Y al entregarse todo en expiación perfecta, compró consigo mismo nuestra salvación. Pero esa muerte suya no es para muerte eterna, sino que en sacrificio se dio por ti y por mí. Y al entregarse todo en expiación perfecta, compró consigo mismo nuestra salvación. Pero esa muerte suya no es para muerte eterna, sino que en sacrificio se dio por ti y por mí. Y al entregarse todo en expiación perfecta, compró consigo mismo nuestra salvación. Paso a paso